Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Título da lição: Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Texto áureo, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, verso 11. Texto áureo, que dizia: o que vês, escreve em um livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. Verdade aplicada. A expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Verdade aplicada. A expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Os textos de referência vão se encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 2, o verso 1, e também vão se encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 19 até o verso 22. Quem não está com a revista, acompanha na sua Bíblia. Eu vou estar lendo o primeiro verso, a igreja o segundo, e assim sucessivamente, e no final todos nós iremos ler juntos. Diz assim o verso 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Todos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja poder se assentar. As professoras das classes infantis podem ir para suas respectivas classes. Que Deus abençoe vocês e use vocês como canais de bênção para essas pequenas crianças que um dia vão ser o futuro missionários, pastores deste campo. Irmãos, vim aqui trazer um breve resumo sobre essa lição de hoje, sobre a lição número 3. E antes de começar a falar sobre essa lição, eu já deixo bem claro para os irmãos que vai ter algumas referências que eu vou trazer aqui, mas eu não vou ler. Mas eu peço que os irmãos venham anotar para poder conferir depois, para ver se aquilo que eu falei realmente era verídico ou não. E se caso tem algum irmão ou irmã que ficou com alguma dúvida sobre a respeito de algo que eu vier a falar, pode vir me consultar, pode vir falar comigo, pode vir numa boa, que eu estou aberto para isso também. Tá bom, irmãos? A gente vai ver aqui nessa lição número 3, para falar sobre o Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. A gente vai ver dentro dessa passagem, aqui no texto de referência, que o rapaz quando escreveu, o autor quando escreveu aqui o capítulo 3, ele vai fazer menção de 2 igrejas, tanto de Éfeso como de Laodiceia. E nisso eu estava com uma mensagem para trazer, só que ontem eu, orando a Deus, resolvi mudar um pouco a mensagem, para trazer de uma forma, mas não ia ser muito diferente do que eu vou trazer hoje. Só que hoje eu vou fixar apenas em uma igreja, aonde o autor aqui da lição, se a gente for parar para analisar, aonde ele dá mais ênfase, que é a igreja de Laodiceia. E a gente vai ver que nos 3 objetivos da lição, que são 3, vai falar sobre mostrar a necessidade do arrependimento, vai falar sobre ensinar que a promessa é para aquele que vencer, e vai falar sobre também incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Então a gente vai ver que todos esses 3 objetivos da lição vão estar inclusos dentro da igreja de Laodiceia, certo? Então, para a gente começar, só trazendo uma pequena introdução, a gente vai ver que quando Jesus aparece para João, a gente vai ver que João ele estava na ilha de Patmos. E João, logo no capítulo 1 do livro do Apocalipse, ele vai assinalar para a gente, ele vai assinalar no texto, que ele estava lá por causa do testemunho, por causa da pregação do Evangelho.
E a gente vai ver que naquele tempo, Roma subjugava alguns povos. Roma tinha domínio sobre alguns povos. E a gente vai ver que o imperador de Roma, naquele tempo, conhecido como Domiciano, era um imperador bastante cruel, até mais do que Nero. E a gente vai ver que esse homem ele começa a criar algumas leis, e uma delas que ele cria é realmente essa, a respeito de quem pregasse o evangelho seria preso. Então pregar o evangelho, falar sobre Jesus, dar o testemunho de Cristo, era um crime. E a gente vai ver que João, ele vai pagar por esse crime que ele estava cometendo. E a gente vai ver que João vai parar na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um lugar deserto onde ninguém gostaria de estar. A ilha de Patmos era um lugar frio, era um lugar onde só tinha pessoas banidas, prisioneiros, e lá estava João com 90 anos de idade preso. E a gente vai ver que no ano 95 depois de Cristo, a gente vai ver que Jesus vai se apresentar para João. Só que Jesus, quando se apresenta para João, ele se apresenta de uma forma diferente. João contempla Jesus de uma forma que ele nunca tinha contemplado na vida dele. E ali Jesus começa a dar revelações para João. Começa a mostrar para João os fins das coisas. E a gente vai ver que quando Jesus começa a mostrar os fins das coisas para João, ele fala para João o seguinte: João, tudo que você está vendo, anota-o em um livro e passa às 7 igrejas da Ásia. E João, obediente, o que João vai fazer? Ele vai anotar tudo aquilo que ele vê, toda a visão que ele tem do livro do Apocalipse. E tudo isso está relatado para a gente, do capítulo 1 até o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Mas, enfim, quando João relata tudo isso, e a ordem de Jesus era para que ele passasse para as igrejas, a gente vai ver que ele vai passar para cada uma igreja. Ele dá na mão do mensageiro e o mensageiro vai passar para cada uma igreja. Como a gente está falando sobre a igreja de Laodiceia, eu não vou frisar as outras igrejas, vou frisar só em Laodiceia. A gente vai ver que quando ele começa a escrever e dá o livro na mão do mensageiro, o mensageiro vai passar em todas as igrejas. E a Bíblia vai seguir uma ordem. Vai começar por Éfeso, como diz aqui na verdade no texto áureo. Ele vai passar primeiro pela igreja de Éfeso, segundo pela igreja de Esmina e por último na igreja de Laodiceia. O engraçado é que quando João escreve a carta, a gente vai ver que Jesus vai pedir para ele endereçar ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao bispo da igreja daquela época. E a gente vai ver que cada líder, quando pega a carta, a gente parando para analisar, assim que ele escreve, ele vai ver que ali tinha um recado para ele diretamente. Não só para ele também, mas também para toda a igreja, o que estava acontecendo. Então, o líder da igreja de Éfeso, quando pega a carta, ele vai ver ali que Jesus está elogiando ele, mas também tem algum ponto que Jesus está criticando ele, pedindo para que ele voltasse ao primeiro amor. Porque a igreja tinha se perdido no meio do caminho. E a gente vai ver que as demais igrejas também é a mesma coisa, exceto duas, que era a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. São duas igrejas onde Jesus não critica. Jesus apenas elogia e adverte a eles concernente às coisas que estão por vir, certo? Mas só que quando vai chegar na igreja de Laodiceia, a gente vai pegar o contexto e a situação da igreja de Laodiceia, a gente vai ver que a igreja de Laodiceia era uma igreja um pouco soberba, era uma igreja um pouco altiva. As pessoas andavam de nariz em pé, as pessoas eram autossuficientes. Então eu entendo que, quando a carta chega ao líder da igreja de Laodiceia, quando ele começa a ler o que foi escrito para Éfeso, que foi a primeira igreja, quando ele começa a ler o que foi escrito para Esmirna, que foi a segunda igreja, quando ele começa a ler o que foi escrito para Pérgamo, que foi a terceira igreja, e as demais, a quarta, a quinta e a sexta, talvez dentro do coração dele, ele devia estar pensando, pô, ele vai falar bem de mim. Aí quando ele pega a carta para ler o que estava escrito, ele vai ver Jesus arrebentando eles do início até o fim. E a gente vai ver que Jesus vai de encontro ao pecado da igreja. E a gente vai ver Jesus falando do início ao fim para eles, lançando para eles na face deles todos os erros dele que eles estavam cometendo naquele período. E a mensagem de Jesus para eles era que eles viessem se arrepender. Pegando o início do texto, queria que os irmãos acompanhassem. O autor da revista só vai falar apenas do verso 19 até o 22. Mas, como a gente gosta de estudar, gosta de falar um pouco da Bíblia, eu queria também compartilhar com vocês do 14 ao 18, para a gente entender o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, porque Jesus mandou essa mensagem para a igreja de Laodiceia. Seria muito fácil eu aplicar aqui para vocês aqui os objetivos da lição, mas não mostrar o que aconteceu antes. Então ficaria uma coisa um pouco confusa. No verso 14 do capítulo 3, até o verso 16, vai dizer assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Agora presta atenção no 15 e no 16.
conheço as tuas obras. Quando Jesus fala para ele assim, eu conheço tuas obras, Jesus está falando, eu conheço o teu estado. Eu conheço o teu coração. Jesus está querendo dizer para eles, eu te sondo a todo tempo. Nada está oculto aos meus olhos. Aí continuando, Jesus fala assim, ó, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Aí no 16 Jesus fala, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha a declaração de Jesus para a igreja. Aí a gente para analisar, Renê, quando fala de frio, fala de uma pessoa apática espiritualmente, uma pessoa fria espiritualmente, uma pessoa que já está morta dentro da igreja. Aí eu falo com vocês aqui, beleza, a gente pode ter esse tipo de pensamento também. Quando fala Renê, aqui ele se refere também a pessoas quentes. Que tipo de pessoas quentes eram essas? A gente pode falar, eram pessoas fervorosas, que buscavam a Deus. Enfim, beleza. E quando a gente fala de morno, a gente pode falar, Renê, aquela pessoa que é meio lá, meio cá e mais lá. Ou vice-versa, é uma pessoa indecisa, certo? A gente pode falar sobre isso. Só que quando Jesus vai fazer essa declaração para a igreja de Laodiceia, Jesus estava se baseando num contexto ao qual a cidade de Laodiceia vivia. Qual era esse contexto? A gente vai ver que existiam 2 canais de águas, 2 aquedutos, que jorravam água para dentro de Laodiceia. Vinha água de Colossos, como também vinha água de Hierápolis. As águas que vinham de Colosso eram águas frias, águas boas para beber, águas boas para ser ingeridas, beleza. E as águas que vinham de Hierápolis, que desaguavam lá em Laodiceia, eram águas quentes. Por que águas quentes? Eram águas boas para a medicina, eram águas que serviam para a cura, para enfermidades, enfim. Eles trabalhavam assim naquela época. Só que tinha um problema interessante, que quando essas águas chegavam em Laodiceia, as águas que vinham de Colosso, que era fria, chegavam em Laodiceia morna. E as águas que vinham de Hierápolis, quente, chegavam em Laodiceia morna. Aí Jesus vai usar um contexto dentro da cidade para trazer o clima espiritual dentro da igreja. Aí o que Jesus vai trazer aqui para a gente? Jesus vai falar sobre esses problemas que estão acontecendo. Tem mais problema dentro da igreja, mas estou aqui nos iniciais. A gente vai perceber também dentro da história de Laodiceia, que os aquedutos, os suprimentos de água de Laodiceia, eles tinham facilidade de se adaptar com o clima ambiente, ou com a temperatura ambiente, certo? Então as águas chegavam mornas e o que acontecia? Permaneciam mornas. Jesus vai usar esse contexto para falar sobre a igreja de Laodiceia. Aí quando Jesus traz esse contexto para a gente aqui, falando a respeito que eles eram mornos, aí Jesus me abriu o leque para diversas coisas. Aí eu quero conjecturar com vocês 4 tipos de grupos de pessoas que existiam dentro da igreja de Laodiceia. Esses 4 tipos de igrejas que existiam na igreja de Laodiceia, se a gente for parar para analisar também, ô Jairo, tem nas nossas igrejas também. E eu vou citar os 4 tipos para vocês. O primeiro, existiam pessoas fervorosas dentro da igreja de Laodiceia, que agora estavam sendo mudanas, mas estavam dentro da igreja. Existiam pessoas dentro da igreja de Laodiceia que eram convertidas, mas agora estavam sendo carnais dentro da igreja. Existiam pessoas dentro da igreja de Laodiceia que nunca nasceram de novo, mas diziam que conheciam a Cristo. Mas elas conheciam a Cristo, mas não vivia como Cristo queria. E Cristo nunca fez parte da vida dessa pessoa. A última, eu só ia falar 3, era o que estava no meu cronograma ontem. Aí como eu falei até com a minha esposa, eu ia falar 3 coisas aqui, mas Deus me deu uma 4. Sabe qual é a 4? Tem pessoas que diziam, naquela igreja, que amavam a Deus, mas nunca permitiu que o amor de Deus transformasse a vida dela. Eu trouxe 4 exemplos aqui. Se a gente for parar esses 4 exemplos, e se a gente for fazer uma análise do contexto que a gente vive hoje, esses 4 exemplos estão intrínsecos dentro das igrejas atuais também. E qual é o recado de Jesus para a igreja? Arrepende-te. Arrepende-te. Esse era o recado de Jesus. A gente vê um cuidado de Jesus enorme pela igreja. E Jesus está lá. Jesus está exortando e ao mesmo tempo Jesus está sendo longânimo. Jesus pedindo para a igreja se arrepender enquanto ainda é tempo. Aí no verso 17, vai dizer assim, verso 17 e 18. Diz assim, ó, o verso 17 e 18.
E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado, em outras traduções, ou ouro provado no fogo, a fim de que te enriqueças. Adquire de mim também roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e comprar o melhor colírio para ungir os teus olhos, para que possas enxergar claramente. Aí Jesus vai citar aqui 3 exemplos. Jesus vai citar aqui 3 exemplos de riquezas naturais que eles tinham. Como assim riquezas naturais que eles tinham? Se a gente for pegar o contexto de Laodiceia, Laodiceia era uma cidade muito rica daquela época. Tinha um grande sistema bancário. Laodiceia tinha as escolas de medicina. Laodiceia tinha abundância em ouro. Laodiceia, ele tinha uma fábrica de tecido enorme. Tinha uma fábrica de têxtil enorme, ou tecido, tanto faz. E a gente vai ver também que em Laodiceia, eles, através da medicina, eles criaram um colírio que era muito apreciado naquele tempo. Então, Jesus, quando vai chamar a atenção deles, Jesus chama a atenção deles nessas 3 questões aqui, do verso 17 e verso 18. E Jesus dá um conselho para eles. Olha só, adquire de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Mas por que Jesus traz esse tipo de declaração? Jesus está fazendo referência daquilo que há de mais valioso e caro. Em outras palavras, Jesus estava querendo falar ali para eles ali, que eles viessem ter uma fé verdadeira. Mas por que uma fé verdadeira comparada com o ouro? A gente vai ver que o ouro, ele é constantemente comparado, a nossa fé é comparada constantemente ao ouro provado no fogo. Aí eu trouxe aqui algumas referências, vocês anotem para ler depois. Tiago capítulo 1, verso 2 e verso 4. Provérbios 17, verso 3. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Vai de encontro a tudo isso que eu estou falando a respeito do ouro. Há o outro conselho de Jesus para a igreja. Aconselho de que, de mim, vocês comprem vestes brancas, ou roupas brancas. Mas por que Jesus vai falar isso? Jesus está fazendo a menção sobre a justiça dos santos. Isso está em Apocalipse 19, verso 8. Jesus estava chamando a atenção deles, para que eles voltassem a se arrepender de novo, e voltassem a entregar sua vida para Deus, enquanto era tempo para que eles viessem obter a justiça dos santos. Aí a outra coisa que Jesus aconselha a eles: adquire de mim colírio para os olhos. Aí por que Jesus vai falar isso? Jesus estava querendo que eles adquirissem uma iluminação dada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Isso a gente vai encontrar onde? Salmo 19, verso 8, Efésios capítulo 1, verso 18, Hebreus 6, verso 4 e 1 João 2, verso 27. E a gente vai ver agora aqui para a gente poder encerrar. No verso 20 vai dizer assim, acompanha comigo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Beleza. A gente vai ver aqui que Jesus, ele disse: aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz, ele vai entrar onde? Na casa, certo? Aonde o Espírito Santo de Deus quer fazer morada na nossa vida? É fora ou dentro de nós? É dentro, certo? Mas para ele fazer morada dentro de mim e dentro de vocês, o que a gente tem que fazer? Tem que abrir a porta, a gente tem que aceitar, certo? A gente vai ver que toda a iniciativa, ela parte de Deus. Aí eu falei aqui semana passada e volto a falar aqui de novo. 1 João 4,19 vai dizer assim, ó: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui no texto ele está falando que ele bate na porta, mas a gente não tem o dever de abrir, uma escolha nossa, ou eu abro ou não, certo? Então a gente vai ver que a todo momento, tanto Jesus, o Espírito Santo e tanto Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter essa intimidade conosco. Mas para ter intimidade conosco, é necessário eu aceitar esse tipo de intimidade, é necessário eu me aproximar, é necessário eu me abrir e deixar ele entrar. Certo? A gente vai ver também aqui, isso está dentro da lição, está no objetivo 3 da lição, que vai falar sobre incentivar, sobre o relacionamento com o Espírito Santo. A gente vai ver que quando Jesus ele vai embora, antes de morrer, ele vai deixar um recado para os discípulos: eu vou, mas o Consolador vai vir, mas para o Consolador vir eu tenho que ir. Ele estava fazendo menção do Espírito Santo.
Jesus estava falando assim, eu estou com vocês aqui, me relacionando com vocês, mas vai ter um momento que eu vou ter que ir. Mas o Espírito Santo que vai vir, vai estar com vocês também, tendo o mesmo relacionamento que eu estou tendo com vocês. Aí beleza, certo? A gente vai pegar na cultura judaica, que o noivo, antes de casar com a noiva, ele tem um amigo. E na cultura judaica, não sei se ainda está assim, o amigo do noivo, o que ele fazia? Ele andava juntamente com a noiva. E ele aconselhava a noiva em todos os detalhes. O que a noiva estava precisando, ele ia lá e ajudava a noiva. Mas esse amigo do noivo não era um amigo interesseiro. Não era um amigo que estava ali com segundas intenções. Não, ele estava ali para ajudar o noivo. E a gente vai ver que dentro da cultura judaica, a gente vai ver que quando Jesus fala do Consolador, o Espírito Santo vai fazer a mesma função, só que melhor. Por que só que melhor? Além do Espírito Santo estar conosco todos os dias, nos preparando para o encontro com Jesus nos ares, que vai acontecer em breve, o Espírito Santo está cada dia nos encorajando para que a gente venha vencer as aflições dessa vida e as tormentas desse mundo que tenta nos incomodar. Certo? Aí por último, que é o objetivo 2 da lição. Falei do objetivo 3, do 1, agora o 2, para a gente poder encerrar. Diz assim, ensinar que a promessa é para aquele que vencer. Aí diz assim no verso 21, ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Repare bem, ele fala do vencedor. Quem é esse vencedor? Vencedor é aquele que persevera. É aquele que persevera até o fim, certo? Jesus, antes de partir, em João 16, no verso 33, ele disse o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a gente para analisar, mas Jesus venceu, a gente pode também vencer. Beleza, só que a gente não é Jesus. Só que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo nos dá força para que a gente venha vencer todo obstáculo que surge na nossa vida, para que a gente venha vencer tudo aquilo que o diabo põe no nosso caminho, certo? Então, a mensagem hoje é que a gente venha perseverar. E que a gente não venha deixar o mundo nos moldar, assim como o mundo conseguiu moldar Laodiceia. Então esse é o recado de Deus para nós nesta manhã. Que a gente não venha deixar o mundo nos moldar e que a gente venha ser forte e perseverante até o fim, para que a gente venha alcançar a promessa de Deus, porque Deus tem algo muito maior para a gente lá em cima, lá na glória. Agradeço a minha oportunidade e passo para o pastor.